todos, todas, satisfação enorme estar aqui com vocês, para a gente discutir um pouco sobre o que estamos vivendo, né, no Brasil e no mundo. Eu estava comentando que hoje em dia não é mais possível nós fazermos uma análise de conjuntura, né, isolada do tempo presente e do Brasil. Né? Tudo que acontece hoje está tudo correlacionado, está tudo ligado. Então nós vamos fazer uma análise onde a gente vai partir um pouco da história recente, né, do Brasil, ou seja, desse século XXI, né, do que nós vivemos aí, e inserindo as questões que acontecem e que estão acontecendo no Brasil dentro do contexto latino-americano e também um pouco dentro do contexto global. E eu pretendo terminar essa fala e eu pedir que controle meu tempo, não deixa eu falar muito não, que às vezes põe o microfone aqui, eu vou embora, né? Você vai todo mundo embora, eu continuo falando, então põe um limite aqui para a gente poder também, não sei se terão perguntas no final, né? Isso, me avisa aí. Tá. Me avisa, pessoal, para eu poder calcular aqui. E eu quero chegar ao final da minha fala para a gente entender esse processo hoje, né, que vem sendo chamado, que é muito importante a gente entender isso, chamado de guerras híbridas, e dentro dos mecanismos de guerras híbridas, das guerras de afetos. Ou seja, existem hoje já muitos pesquisadores, muitos livros, aqui no Brasil e pelo mundo afora, né, sobre a questão da guerra híbrida, e tem um livro muito interessante que fala do ataque contra o Brasil por meio desses mecanismos de guerra híbridas a partir de 2013, né, onde a gente vê, então, gradualmente, ver o desmonte, né, da economia brasileira, do patrimônio brasileiro, né, e isso é muito importante a gente entender esse processo como um processo de ataque ao Brasil. Então, é o conceito de guerra híbrida. Nós vamos chegar lá mais à frente. E vamos começar, então, nossa história, entender o que a gente está vivendo hoje, também terminando, né, falando um pouco, né, sobre esse momento atual das eleições, etc., quais são as perspectivas que se apresentam para o Brasil, né, e para a América Latina. Nós vamos começar essa nossa história a partir do início desse século XXI, né, quando ocorreu a chamada primeira onda vermelha, né, onde assumiram alguns governos, né, populares, mas governos com características distintas. Então, a gente teve naquele momento ali, iniciozinho mesmo do século, né, começa com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela, e a partir daí uma nova Constituição para a Venezuela, que é uma Constituição muito importante, uma Constituição que trabalha muito a questão do poder popular, do poder nas comunas, né, nos espaços locais. E foi um governo que, se nós procurarmos as informações, e aí um parêntese importante, né? Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir informações verdadeiras, né? A gente está mergulhado em fake news, em mentiras, e as pessoas vêm vivendo, e principalmente a gente, todos nós, né, ficamos mergulhados nesses aparelhinhos aqui o dia inteiro, e a gente vive espécies como de universos paralelos, né, universos inexistentes. E é muito difícil a gente conversar qualquer coisa, né? Eu acho que esse pressuposto aqui é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Qualquer sociedade, em qualquer democracia, ela precisa que as pessoas que estão vivendo nessa sociedade, né, compartilhem minimamente os fatos. Ou seja, a gente precisa compartilhar os fatos, ou o real. O que seria isso? Olha, qual é a realidade? O professor Zé Luiz agora está falando em pé na frente do microfone aqui no auditório. Isso é um fato. É o que eu estou falando, né, o que vocês vão gostar, não vão gostar do que eu falei, etc. Isso é outra coisa, é interpretação, mas tem um fato. Né? Ou seja, sobre os fatos, a gente não pode ter opinião. Ou seja, seria o quê? Tipo aqui, perguntar para esse auditório, vocês acham, quem é a favor da ideia de que o professor Zé Luiz está falando agora? Levanta a mão. Quem é contra a ideia, ou seja, o professor Zé Luiz não está falando agora? Levanta a mão. Ou seja, isso é absolutamente ridículo. Só que é isso que a gente está vivendo. As pessoas estão abandonando ou estão sendo levadas, porque isso é uma estratégia de poder, as pessoas estão sendo levadas a abandonarem os fatos. Um exemplo, talvez o exemplo mais grosseiro disso que a gente tem vivido, dentro inclusive do negacionismo da ciência e tudo, né? Aquelas pessoas, uns 2 anos atrás, um aluno meu virou para mim e falou, professor, minha opinião é de que a Terra é plana.
Eu falei, meu amigo, não, isso não é uma questão de opinião, é um fato que ela não é. E o que mais existe, só os milhares de satélites que estão rodando em torno da Terra já comprovam isso, isso já é uma ideia comprovada há mais de 2000 anos. Então, isso não é uma questão de opinião, isso é um fato. Você sai em Belo Horizonte, por exemplo, hoje e vê, né, milhares de pessoas, é muita gente, vocês devem ver isso, claro, todo mundo está vendo isso, gente morando na rua, em condição de miserabilidade, de miséria absoluta. Isso é um fato. Então, eu posso chegar e falar, em Belo Horizonte não tem miséria, em Belo Horizonte não tem pessoas em situação de rua. Isso é delírio. Isso não é questão de opinião. Ou seja, em Belo Horizonte tem milhares de pessoas nas ruas, e vem aumentando muito. A gente pode ter opinião sobre esse fato. Qual é? Por que as pessoas estão morando na rua? Por que está aumentando a população de rua, etc. Isso é uma opinião sobre o fato. Mas a gente tem que compartilhar fatos. Então, isso é o primeiro ponto, assim, que eu como um pressuposto para a gente discutir tudo que a gente vai discutir agora, que é com base, portanto, em fatos, em pesquisas, né? E depois, uma outra coisa importante para a gente pensar quando a gente usa esses aparelhinhos. Se a gente for fazer qualquer pesquisa a respeito de qualquer assunto, isso eu insisto muito também com meus alunos, vão buscar sites, blogs, sites confiáveis, sites de universidade. Por que isso? Porque na universidade, nós professores, nós somos hiper fiscalizados. Toda a nossa carreira universitária, você forma na graduação, aí você tem que defender um trabalho diante de uma banca de 2 professores. Aí, como eu escolhi a carreira de professor, eu fui seguindo a carreira acadêmica. Eu fui fazer um mestrado, escrevi um trabalho, publiquei o trabalho, tinha que publicar artigos. Os artigos têm um conselho editorial, o que eles chamam de um duplo cego, onde 2 outros professores que não sabem de quem que é o artigo vão fiscalizar seu artigo, para ver se você está falando mentira ou está falando bobagem. Né? Aí não publica o artigo, você passa por uma banca para defender seu mestrado, aí você sobe um nível na carreira, depois você faz doutorado, aí vem 5 doutorados, ou seja, tudo que a gente faz é super, super controlado o tempo todo, pelos colegas que gostam da gente, que não gostam da gente, né? E para publicar todo o trabalho científico que a gente faz, toda a pesquisa, é super controlada por todo mundo. Então, por esse motivo, é que eu acho muito importante hoje a gente, quando for pesquisar, procurem pesquisar em sites, em espaços, né, ligados a universidades que sejam minimamente confiáveis. Porque tem muita gente falando mentira. Né? Bom, isso posto, voltemos lá então ao início do século XXI, né, onde a gente tem então essa ascensão de governos populares. Mas governos populares dos mais diversos matizes, ou seja, um não é igual ao outro. Começa ali pelo governo Chávez, tem uma nova Constituição, né? E nesse período do governo do Hugo Chávez, na Venezuela, a Venezuela foi o país que mais, isso são dados da ONU, né? Então são fatos, foi o país que mais diminuiu a desigualdade social. Acabou com a miséria, acabou com a fome. Eu tive lá a oportunidade de visitar isso em 2014, né? Onde estava uma comissão da ONU, da FAO. A FAO é a instituição ligada à ONU, para a alimentação. E aí eu conversei com o diretor da FAO, das Nações Unidas, e a gente visitou os lugares, etc. E falou, olha, o cara conseguiu acabar com a fome, né? Acabou com o analfabetismo, ampliou as universidades, isso é fato. Né? E aí depois, junto com o governo Chávez, a gente tem outros governos que foram surgindo na América Latina também, com outros vieses, mas sempre ligado à questão de governos populares, ou seja, de governos que visam melhorar a situação da população, né, com relação ao combate à fome, com relação à educação, o acesso à universidade, às escolas, o acesso à saúde pública, de qualidade, etc. O governo Evo Morales, né, naquele período, e hoje também a Bolívia voltou a crescer, a Bolívia tem um crescimento econômico anual grande e que trouxeram grandes novidades em termos de direito. Né, o Estado plurinacional, a ideia da diversidade, né, a Bolívia, depois veio, né, o governo da Michelle Bachelet, um governo social-democrata, moderado no Chile, mas também investe em questões sociais. Né, o governo do Lugo, no Paraguai, que infelizmente não conseguiu fazer muita coisa, porque o parlamento do Paraguai era extremamente conservador, um parlamento de direita, antipopular. Né, e no Brasil a gente teve a eleição do governo Lula, etc., com as transformações que ocorreram também. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de educação superior
e de reforma da educação superior no Brasil. E tem uma coisa, um caso que eu gosto muito de contar, né, porque eu tenho muito orgulho, né, de nós, professores da Universidade Federal, nesse momento. O governo estava com um projeto, uma proposta de expansão das universidades. Então, naquela época, houve a contratação de mais de 8.000 professores, a criação de várias novas universidades, com projetos muito avançados. Por exemplo, você tem hoje uma universidade no Ceará, a Unilab, que é a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, que é sensacional, e um projeto que traz a cultura africana, né, e as ideias e os pensadores africanos para o Brasil. Tem um campus avançado em Salvador, na Bahia, junto com a Federal da Bahia. Uma outra universidade foi criada lá em Foz do Iguaçu, a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana, que tem mais de 50% dos alunos são, né, amigos nossos, vizinhos nossos, né, da América Latina. E aí, sendo um projeto de educação, eu tive a oportunidade de participar desse projeto de educação e foi escolhido um professor de cada unidade da federação. Eu fui representando a Universidade Federal de Minas Gerais, embora Minas Gerais tenha várias universidades federais. E você tinha um professor de cada outra unidade. E a gente, nós fomos ter uma primeira reunião com o ministro da Educação na época e tudo, ele falou: e quanto vocês cobram? Aí nós falamos: a gente não vai cobrar nada. Tem uma empresa de São Paulo que quer cobrar 3 milhões. Mas não, a gente recebe o nosso salário como professor de uma universidade federal. Nós vamos fazer esse trabalho como professores da Universidade Federal. E vamos fazer esse trabalho porque a gente acredita no país, e a gente acredita no Brasil. E foi muito bonito, e eu tenho muito orgulho de ter participado disso, né, desse país que pode, né, dar certo. Né? E aí, então, nesse momento, surgiram algumas organizações na América Latina que são muito importantes e que começaram a incomodar as potências, ou começaram a incomodar o Império. Então, isso aí é um outro fato. O que aconteceu ali? Né? Houve a ampliação do Mercosul nesse período, então nós estamos aí no início do século XXI, né? Vai aí 2000 bom, nesse início, os 10 primeiros anos. Foi criado a ampliação do Mercosul com a entrada da Venezuela, que é o país que tinha a maior reserva de petróleo do planeta. Então, nós começamos a ficar muito poderoso, porque, além do Brasil, que é uma potência, né, e que, na época, chegou à 5ª economia do planeta, hoje nós estamos na 14ª, despencando. Né? Além do Brasil, que é a 5ª economia do planeta, a Argentina, que também estava crescendo, o Uruguai, né, você ainda tinha a chegada da Venezuela com muita riqueza, com muito petróleo. Depois foi criada uma outra instituição, nesse período, que ainda existe, mas está parada, né, infelizmente, que é a chamada Unasul, que é uma união dos estados, né, da América do Sul, onde, então, a gente começou a trilhar ou a construir um projeto de desenvolvimento próprio para os países da América do Sul. E isso, obviamente, incomodou muito os Estados Unidos, principalmente, que é um país que nunca deixa a gente levantar a cabeça. Toda vez que a gente vai seguir o nosso caminho, vem os porcarias e tacam o cacete na cabeça da gente e nos avacalham. Isso desde o século XIX. Né? E óbvio, né? E óbvio, eles fazem parte deles. Não vai querer uma outra potência. Vamos pensar só mais uma coisa aqui, que é interessante. Na década de 1960, a economia do Brasil era o dobro da economia chinesa. 60 anos depois, a economia chinesa é mais de 7 vezes maior do que a economia brasileira. O que aconteceu? A gente podia ser uma China, não que a gente queira, mas a gente podíamos. Nós chegamos ali à 5ª colocação. A China hoje é a primeira, vai passando os Estados Unidos. Se eles podem, por que não? A riqueza que tem lá, tem aqui, talvez mais. O território brasileiro é maior que o território chinês. E por que não? Existe uma explicação para isso. E a explicação disso passa pela nossa história, né, durante o século XX, né, de, muitas vezes, governos, não todos, né, obviamente não, de governos que servem a interesses que não são os nossos, ou que abaixam a cabeça para os Estados Unidos, né, que não são nossos amigos, e é óbvio que não são, e aí é só estudar a história e os diversos fatos da história para saber que esses caras, é óbvio que não interessa a eles que a gente seja potência. Fecha parênteses. Então, nesse momento, a gente está ganhando autonomia. A América do Sul chega e fala: agora a gente vai por conta própria. Agora ninguém vai mais mandar na gente.
Ninguém de fora, nenhum império vai ficar enchendo o saco, promovendo golpe de Estado, né, promovendo intervenção, né, acabando com a nossa economia, tirando a nossa riqueza, tirando o nosso minério, tirando o nosso petróleo do pré-sal, destruindo a Petrobras. Não, não, agora nós vamos seguir o nosso caminho. Vamos seguir o caminho de desenvolvimento da América do Sul, todos colaborando. E ali, lembrando que nessa ocasião, existiam na América do Sul, dentro da Unasul, né, vários governos de esquerda e governos de direita, mas que tinham naquele momento, né, uma pretensão, o que é? Não quero mais abaixar a cabeça para o império. Quero construir uma economia forte para nós na América do Sul e em cada um dos nossos países. E aí foi criada mais uma instituição, que foi a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Aí nessa comunidade, então, entraram todos os estados latino-americanos e do Caribe, excluindo os Estados Unidos e Canadá. Foi a primeira grande instituição da América Latina, onde nenhum império, né, nenhum colonizador, onde os espanhóis, que sempre estão metendo o nariz nas ex-colônias aqui na América, ficaram de fora, onde Portugal ficou de fora, onde os Estados Unidos ficou de fora e onde Canadá, os anglo-saxões, ficaram de fora. A CELAC era a nossa, ainda existe, a nossa organização. Aí vem o quarto ponto, que aí as coisas vão incomodar ainda mais o império. O Brasil entra para os BRICS. O que são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de África do Sul. Eu lembro que naquela época tinha um candidato aí de um certo partido político, da presidente, que ficava assim, o S, gente, o que é o S? O S é Brasil, é não sei o que, S. O S era de South Africa, né? Me botaram em inglês. África do Sul, candidato. Esse cara até já assumiu da política também. Mas, assim, o cara que quer ser presidente não tem a menor noção do que acontece no mundo, né? Na América Latina ou no seu próprio país. Mas isso, fecha parênteses, isso é um horror. Então, aqui você tem... O que é o BRICS? O BRICS junta 5 potentes economias e a maior... É o mais forte, né? Você pega lá o Brasil, que é uma potência, a Índia, mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 300 milhões, 400 milhões. A China, mais 1 bilhão e 400 milhões. Lembrando que a China, um outro parêntese importante sobre os fatos que acontecem hoje no mundo. Você sabe quais são os países onde a população vive melhor? Ao contrário do que alguns aqui falam, mentem. Sabe quais são os países? São os países com estados fortes. Então, se vocês pesquisarem Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, na Suécia você pega lá 97% da saúde, é saúde pública e gratuita e é considerada a melhor saúde do mundo, é a saúde sueca. Estive lá fazendo palestra, vi o negócio funcionando. Melhor sistema de saúde do mundo, a Finlândia, o melhor sistema educacional do mundo junto com a China. Estado forte, toda a educação é pública, gratuita e estatal. Um professor para cada 10 alunos em sala de aula. A China, hoje, vocês pegaram os dados do Banco Mundial, então vamos pegar dados, fatos, aí depois a gente discute sobre os fatos, mas vamos partir dos fatos. A China, no ano 2020, acabou com a miséria. Não existe hoje nenhum chinês morando na rua. Que absurdo isso! Como 1 bilhão e 400 milhões de pessoas não tem ninguém morando na rua? Porque tem Estado que pensa na sua população. E não é essa coisa de, tem que privatizar. Não funciona. Nos Estados Unidos hoje tem 100 mil pessoas desabrigadas na Califórnia. Em Los Angeles, que é uma das cidades mais ricas do mundo. 100 mil pessoas morando na rua. Você vai em Los Angeles, você anda quarteirões de pessoas morando na rua. O país mais rico do mundo. Isso funciona? Funciona? Porque lá nos Estados Unidos é tudo maravilhoso. Não é? Vai morar lá. Nova York, 75 mil pessoas sem teto. Nova York, 75 mil pessoas. Funciona? Isso é funcionar? Então tem que acordar. A gente precisa voltar para o real, a gente precisa voltar para o chão. A gente precisa voltar para a realidade e começar a discutir sobre a realidade. Nós andamos em Belo Horizonte, tem um monte de miserável no meio da rua. Isso é a realidade. Não está bom. Está muito ruim. E piorou muito. Isso é a realidade. Isso é um problema sério. O que acontece? Quando o Brasil entra para os BRICS, e aí começa a fazer acordos com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, né? A Rússia é uma das potências militares,
Embora a economia russa ela seja uma economia, hoje é maior que a economia do Brasil, mas naquela época era menor que a economia do Brasil. A economia russa estava em 7º lugar, o Brasil chegou a 6º, 5º, depois voltou para 6º. Né? Mas a Rússia está assentada sobre a maior riqueza, né, do planeta, em termos do subsolo. Tem petróleos, minerais os mais diversos. A Rússia está assentada sobre a maior riqueza do planeta. Então, uma coisa, quando a gente mede a riqueza do país, você fala do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. É a riqueza produzida naquele país. Então, você tem o PIB anual. Qual foi a riqueza produzida no Brasil neste ano? Então, o da Rússia não é mais, menor do que o do Brasil. Da China, muito maior do que a Rússia, do que a gente. Da Índia, também maior agora. Né? Além disso, você tem qual é a riqueza sobre a qual o país está sentado. O que está aqui? O que tem aqui no nosso subsolo? O que tem no subsolo da Rússia? A Rússia, que é o maior território gigante, é muita riqueza, muito gás, muito petróleo. Né? A gente está acompanhando esses processos hoje dos conflitos que ocorrem na Europa. Então, você imagina, juntaram 5 potências. Aí é que o negócio pega fogo. Aí é que os caras que mandam no mundo, né? Eu dou aula de teoria do Estado, a gente trabalha a formação do Estado moderno, né, desde 1492, e a hegemonia europeia. A Europa manda no mundo, a Europa invadiu o mundo inteiro no século XV, e manda no mundo nos últimos 500 anos. Só que hoje a Europa está decadente, essa hegemonia está acabando. E junto com a hegemonia europeia também começa a acabar a hegemonia norte-americana, porque eles têm uma sociedade que deu errado, violenta, desigual, com muita pobreza, com muita miséria, e um país dividido, com muito racismo, etc. Mas não é o caso de a gente entrar na discussão norte-americana, mas se vocês quiserem a gente pode também depois explicar alguma coisa da atual situação norte-americana. O que a gente vê então, olha, esses que mandam no mundo há 500 anos, eles vão simplesmente falar, olha, tudo bem, a gente manda há 500 anos, quem manda há 500 anos? OTAN, pega a Europa Ocidental, Canadá e Estados Unidos. Né? Esses que mandam no mundo há 500 anos vão chegar e falar, olha, que legal, gente, está tendo um revezamento, uma troca. Né? Agora está saindo a Europa e Estados Unidos e está entrando agora Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. É assim que funciona? É óbvio que não é assim que funciona. Não é concorrência livre só quando a gente está ganhando. Se começa a perder e eu tenho poder, eu vou acabar com a concorrência imediatamente, eu acabo com quem está concorrendo, acabo com quem está me ameaçando. Então, olha, não, é necessário acabar com isso. E aí vem, então, a retomar. É isso. Aí a gente vem um segundo momento. A gente pode falar, quem gosta daqueles filmes lá do Star Wars e tudo, o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca, óbvio. E como ele contra-ataca? Ele contra-ataca e começa a fazer o que ele sempre fez. Né? Então, ele começa a desestabilizar as economias, desestabilizar governos de países. Né? Começa, então, o processo de guerra híbrida. O que a gente chama de guerra híbrida? Hoje, como eu disse, tem muitos livros sobre guerra híbrida. A guerra híbrida, você utiliza diversos mecanismos para conseguir o objetivo de uma guerra. Então, as guerras modernas, de 500 anos para cá, são guerras de exércitos nacionais. E exércitos se confrontam em campos de batalha com estratégias as mais diferentes. Somando-se essa guerra dos exércitos nacionais, você tem outros mecanismos para conseguir o objetivo da guerra. Qual é o objetivo da guerra? Tomar conta de um recurso natural poderoso. Então se invade, a Europa invadiu o mundo inteiro, tomou do Brasil o nosso ouro, toma até hoje o nosso minério, né? Tomou da Argentina a prata, do Chile o cobre, né? Do Congo o coltan, que é usado para fabricar esses aparelhos eletrônicos que a gente usa, etc., que é uma liga, né, super resistente ao calor. Né? Foi tomando todo mundo, foi invadindo e foi tomando, né, isso tudo nos últimos 500 anos. Né? Então, só que somam-se a esses mecanismos simplesmente de invasão, porque isso é caro, penoso, demorado, né? E muitas vezes é difícil, cada vez mais difícil, um país invadir o outro e se manter, né? Manter a ocupação. Então vão somando outros mecanismos, além da guerra quente, né? Além das armas, dos exércitos, vêm outros mecanismos, que é a guerra psicológica, muito comum e antiga, né? Hoje a guerra cibernética. Você tem hoje militares das principais forças armadas do planeta que ficam 24 horas em frente, né, vão se revezando, obviamente, mas ficam 24 horas em frente a um computador tentando entrar no sistema de computação do outro. Isso é 24 horas.
Se você hoje entra, por exemplo, se a China entra no sistema de computação dos Estados Unidos ou vice-versa, você quebra o país, você para tudo, você para até escada rolante, para tudo. Para elevador de shopping, escada rolante, bolsa de valores, voos, né, trens, os trens batem, para tudo. Você parar os computadores, compensação bancária, para tudo, para tudo. E ficam 24 horas um querendo sacanear o outro, o tempo todo, 24 horas. A gente vive uma guerra aberta, que é uma guerra híbrida, uma guerra cibernética, uma guerra eletrônica, que a guerra eletrônica está muito sendo usada agora contra a Rússia, e pela Rússia também, né, que é desestabilizar o funcionamento dos equipamentos eletrônicos, aviões, navios. Então, outro dia, um avião russo sobrevoou um avião norte-americano e paralisou o funcionamento de todo o equipamento do navio norte-americano. Isso é guerra eletrônica, né? E, além disso, tem outros mecanismos cada vez mais sofisticados e cada vez mais eficazes de guerra. Convém, né, que com o objetivo, qual o objetivo? Destruir a economia, tirar riquezas, derrubar governos nacionais, colocar governos títeres ou governos representantes do império, né? E isso todos os impérios sempre fizeram, desde o Império Romano, né? Desde o Império Romano. Uma lógica fundamental no funcionamento do império, a gente imaginar lá o Império Romano, né? Roma tinha 1 milhão de habitantes há 2.000 anos atrás, né? Só que Roma conquistou toda a Península Itálica, chegou até o sul da Alemanha, pegou a França, pegou a Espanha, pegou Portugal, que é hoje, naquela época não existia isso, pegou o sul da ilha da Grã-Bretanha, invadiu o Oriente Médio, o norte da África, um império gigante. Aí você imagina, como é que o imperador conseguia, né, manter esse império funcionando, se naquela época não tinha avião, não tinha celular, não tinha nada disso? Sabe como? Como eles fazem até hoje, corrupção. Você pega lá um líder, né, o exército romano invadiu a Gália, né, a França, né, matou o líder deles, né, e arrumou um líder corrupto, né, aquele cara que vende até a mãe, que é fácil negociar com ele, né, colocou uma base militar romana lá, né, aquele sujeito faz o jogo, engana o povo, fala o povo tudo ao contrário do que ele é, né, e a base romana mantém esse sujeito no poder e o dinheiro da Gália vai indo para Roma. Assim, os Estados Unidos fizeram também em todo o seu império e ainda fazem. Fizeram no Afeganistão, fizeram no Iraque. Né, os Estados Unidos têm 800 bases militares em 100 países. O Brasil nunca tinha tido militar norte-americano aqui dentro. A gente sempre recusou isso. Agora tem. Né, novidade lá no Maranhão. Nunca tivemos uma base militar estrangeira aqui no Brasil. Agora tem. Colômbia tem 5. Paraguai tem 2 ou 3. A Bolívia tinha, mas o governo da Bolívia expulsou a base, falou, vocês saem daqui, não tem mais lugar para militar estrangeiro aqui dentro do nosso território, não. Mas isso... Então, você começa o contra-ataque. Desestabilização. E aí, então, a gente tem uma retomada em vários governos da América Latina, de governos comprometidos com os interesses do Império, né, da OTAN, e mais especificamente, Estados Unidos. Então, a gente tem, né, no Chile, assume aquele cara lá, direitaço, que é dono da Latam, da coisa, cheio de grana, começa, então, aquela mesma coisa de sempre. Eu não vou falar o nome de pessoas aqui no Brasil, não, porque a gente está em véspera de eleição e tudo, mas vocês sabem da história também, enfim, é só pensar e olhar em volta que vocês vão perceber tudo. Mas vem no Chile, vem na Colômbia um governante de extrema-direita também, de natureza fascista, e dentro de um projeto neoliberal. Então, qual é o projeto neoliberal? É a implantação de algo que, vamos dizer que do ponto de vista teórico, histórico, nunca funcionou. Nunca funcionou. Ou, errado, funcionou para quem? Porque é óbvio que as coisas sempre funcionam para alguém. Funcionou para aqueles que sempre estiveram no poder. Aí você começa a privatizar tudo, né, a destruir a economia do país, né, as pessoas ficam sem saúde, as pessoas ficam sem educação. A saúde privada vai ser ótima. Fato, número. Hoje os Estados Unidos têm 43 milhões de pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de saúde. Porque é óbvio. Isso aqui é óbvio. Se você privatiza a saúde, né, você vai ter que pagar. CTI, esse equipamento, já viu esse equipamento? Tomografia, não sei o quê, Paraná, cada vez mais sofisticados, que vem da Alemanha, vem da Finlândia, vem dos Estados Unidos. Vai comprar um equipamento desse, põe isso no hospital, põe isso para funcionar, vai pagar. Você tem a melhor saúde do mundo para quem tem muito dinheiro. Nos Estados Unidos é assim, fato. Pelo amor de Deus, é fato.
Quem tem muita grana tem a melhor saúde do mundo. 1% da população. Quem tem média grana tem média saúde? Óbvio. Quem tem pouca grana tem pouca saúde. Quem não tem grana morre. E morre na fila, e morre na entrada do hospital, porque eles não atendem. Morre. 43 milhões de norte-americanos não têm acesso à saúde. Vai privatizar a saúde. Vai privatizar o SUS. Que isso, gente? Mas isso é de uma estupidez, assim, de uma ignorância, de um atraso impressionante, porque nunca funcionou. Vai privatizar a Copasa. A água, estão reestatizando fornecimento de água e de vários outros serviços públicos que foram privatizados na Europa, estão sendo todos reestatizados. Por quê? Porque não funciona. Privatiza a CEMIG, onde é que vai ter luz? Vai ter luz onde pode pagar. É a mesma coisa, essa privatização dessa porcaria aqui, que a gente é hipercontrolado por isso aqui. É óbvio que não funciona. É óbvio que não funciona. Mas é só pensar um pouquinho a história. Né? Menos emoção. E mais, agora, essa é que é a dificuldade que eu estou falando. O problema é que hoje nós estamos, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, nós estamos vivendo mergulhados num universo paralelo que não existe, que é esse universo das fake news. Mas se a gente olhar em volta, se tirar o olho da telinha um minuto e olhar em volta e pensar um pouquinho, a gente vai começar a descobrir um negócio e falar, olha, não é por aí. E aí, então, eu vou caminhando para o final, porque também estou cansado, a gente pode debater, mas esse final vai demorar um pouquinho, mas é um final muito importante aqui, para a gente entender qual é o processo atual. Então, a gente tem uma guerra contra o Brasil, né? Uma destruição da nossa economia, uma destruição do nosso patrimônio, né? Uma destruição da nossa imagem. Né? O Brasil hoje, eu viajo muito, né? Eu lembro naquela ocasião, fazendo palestras e tudo, faço umas 100 palestras por ano, assim, o Brasil era festejado. Nossa, olha que maravilha o Brasil, 60 milhões de pessoas melhoraram de vida. Passou a ter emprego, passaram a consumir o básico, etc. Não comiam direito, não tinham casa própria, não tinham automóvel, agora tem automóvel, agora tem isso. Não, o Brasil está indo, o Brasil está chegando. Aí o mundo começa a olhar para a gente, de repente o Brasil... Né, golpe. Aí então é que entra a questão da guerra híbrida e da guerra de afetos. Entre os mecanismos de guerra híbrida, o Brasil é muito importante, gente. Aqui, por exemplo, um mecanismo que ocorreu no Brasil. E aqui eu também não estou falando, eu estou falando como professor, com toda a história que eu tenho que carregar e manter como professor, a partir de fatos e de estudos. Hoje você tem, em livros de teoria do Estado, por exemplo, pela Europa fora e aqui na América Latina, você tem livros de teoria do Estado que trabalham, por exemplo, o golpe de Estado no Brasil em 2016. Aqui não foi impeachment, de jeito nenhum. Do ponto de vista jurídico, foi um golpe, mas um golpe sofisticado, porque você utiliza os mecanismos jurídicos, utiliza o legislativo contra o próprio direito, para afastar um governo que era um governo nacional e que tinha uma liderança que era uma liderança que fazia um discurso nacionalista, em alguma medida. Então, ali você tem um golpe de Estado. Ele foi ensaiado antes, isso é fato, em Honduras. A embaixadora dos Estados Unidos em Honduras depois vai para o Paraguai. O mesmo processo é feito no Paraguai, onde afasta o presidente Lugo. Depois a mesma embaixadora vem para o Brasil. E o mesmo processo acontece no Brasil. Fato. Bom, depois disso, a gente tem esse mecanismo que nós chamamos de guerra de afetos. Eu vou para a última parte da minha fala, mas é muito importante a gente entender isso que a gente está vivendo. Hoje, o mundo, não o Brasil, Brasil, Estados Unidos, Hungria, Polônia, as populações estão sendo divididas propositalmente. Isso não é por acaso. Não é por acaso. O ódio está solto, não é por acaso. Isso é projeto, isso é guerra. Isso é guerra psicológica, isso utiliza mecanismos ultra sofisticados de inteligência artificial, de guerra psicológica, para dividir as pessoas, para levar as pessoas a agirem de uma maneira que elas não agiriam se elas estivessem enxergando o real. Só que a última coisa que elas enxergam é o real, não interessa o real. E isso é um problema sério. Isso é muito sério. A Terra é plana. Não, gente, isso não é uma coisa que se discuta. Isso não se pode discutir. Por motivos óbvios. Talvez todos os pilotos de avião, aeromoços, aerohomens, todo mundo que trabalha, sabe que a Terra não é plana. Teve um cara, tem o Fernão de Magalhães, foi o primeiro cara que deu a volta ao mundo.
Isso foi no século XVI. E ele não caiu da beirada. Ele saiu e voltou para o mesmo lugar depois que ele deu a volta ao mundo. Isso é ridículo. Então, é isso que eu estou falando. A gente não pode dispensar o real. A gente não pode dispensar a ciência. A gente tem que partir do real para discutir qualquer coisa. Principalmente para discutir política. Como é que funciona o mecanismo de guerra híbrida? Hoje, a gente tem a inteligência artificial, é um algoritmo, um programa, né? Mas é um programa que vai além da sua programação, né? Numa linguagem, ou seja, é um algoritmo que cria algoritmos. Ele é chamado de inteligência artificial porque esse algoritmo é capaz de criar para além do algoritmo original. Ele cria linguagem própria, ele vai além da sua programação. Tem um sueco, que chama Nick Bostrom, tem um livro dele que chama Superinteligência, um livrão grandão. Ele é muito estudioso, é pensador e estudioso do mundo da inteligência artificial, e ele fala que a previsão dele, né, e hoje as empresas, os estados trabalham muito com previsão a partir de uma análise da realidade, né, científica e bem construída. Olha, até 2070 a gente vai ter uma inteligência artificial completa, ou seja, que faz tudo muito mais rápido e muito melhor do que o ser humano. Mas hoje já tem várias inteligências artificiais usadas em determinados setores, né, para um monte de coisa. Por exemplo, você tem robô fazendo cirurgia, inteligência artificial fazendo diagnóstico médico, inteligência artificial fazendo petições, recursos nos escritórios de advocacia, nos grandes escritórios de advocacia, e que faz um recurso em fragmentos de segundo, enquanto um advogado tarimbado por muito tempo demora uma semana para pesquisar, para fazer, ou 2 dias, 3 dias, depende, né, do recurso e tudo. Faz em fragmentos de segundo. Essa inteligência artificial ela tem uma capacidade de processamento gigantesco. Então, esse é o primeiro dado que tem sido utilizado, né, nas eleições pelo mundo afora. Aqui eu recomendo um livro, se vocês interessarem pelo tema, um livro fascinante que chama Engenheiros do Caos, né, de um italiano, Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Fantástico esse livro, fantástico. E explica como é que foi esse processo na Itália, no Reino Unido, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, primeiro você tem que ter acesso a essa máquina virtual, né, o algoritmo da inteligência artificial, que se instala numa máquina real, um grande computador. Né? Esse algoritmo, então, vai processar as informações e você vai a partir de um input e output. Você tem uma demanda, o que você quer? Segundo, o que você precisa. Então, você coloca ali o que você quer, ele vai te dar a resposta. Segundo elemento fundamental para a guerra de afetos, essa guerra híbrida. As zilhões de informações que nós disponibilizamos sobre nós mesmos o tempo todo. Todo o tempo que a gente acessa isso aqui, inclusive tudo que eu estou falando aqui está sendo registrado pela inteligência artificial. Já deve ter experimentado isso. Você fala aqui, eu quero passar férias no final do ano na Bahia. Vai começar a chegar pacotes, né, de férias da Bahia. Aliás, eu quero mesmo. Não sei se vai ter, mas sempre vou ali para o sul da Bahia. Aí o que acontece? Olha, você vai, então, informações. Você sabe de onde vem a grana das empresas, né? Você sabe. Microsoft, Google, né? Nossa, a gente usa o WhatsApp, eles não cobram nada da gente. Olha que coisa linda. Não cobram nada da gente porque eles estão vendendo a gente. Eles nos vendem. Eles vendem as zilhões de informações que nós, o tempo todo que a gente está usando esse negócio aqui, a gente está trabalhando para eles. Você sabe que o valor de mercado, obviamente que isso também tem um pouco de artificialidade, mas o valor de mercado que é posto, por exemplo, para empresas como Google, Microsoft, é o PIB do Brasil. O PIB, se você usar o PIB do Brasil, você não compra uma empresa dessa. E de onde vem o dinheiro? Vem o dinheiro de algo que é mais precioso para o poder no mundo. As pessoas, informação, zilhões de informação sobre nós. Quando a gente usa esse Instagram, essa coisa, a gente tira retrato de tudo que é jeito, né? A gente tira retrato de calção, rindo, chorando, de roupa, sem roupa, tem tudo. A inteligência artificial tem tudo nosso. Você tem, por exemplo, equipamentos de reconhecimento facial usados, né, pelos serviços secretos ou pelas polícias, né, dos Estados Unidos, da Rússia, etc., né, que nós fornecemos tudo. A gente fornece o tempo todo. A gente põe fotografia nós de tudo que é jeito. Você não precisa mais ir à polícia para tirar fotografia, não. E nem precisa mais ir à polícia para tirar digital, não. Olha aqui, liguei. É digital. A gente dá tudo para eles. Tudo a nosso respeito. Então, juntaram duas coisas. Que eles têm, que tem que ter muita grana e muito poder. Então, são estados e grandes empresas, grandes estados e grandes empresas que têm isso. Aí você vai chegar e falar, olha, agora
eu vou pegar as informações sobre zilhões de informações, né, e colocar essa informação em inteligência artificial e fazer uma pergunta. Olha que interessante. Isso eu vou citar o caso da Inglaterra. Não vamos trabalhar política brasileira, não, porque também, né, envolve afetos, né? E aí pode ser que não... Então, vamos pegar a Inglaterra, o caso da Inglaterra. O caso da Inglaterra foi o caso do Brexit, ou seja, foi um plebiscito para decidir sobre a Inglaterra, sobre a saída da Inglaterra da União Europeia. Os conservadores ingleses queriam tirar a Inglaterra da União Europeia, né? E os outros partidos queriam que a Inglaterra permanecesse na União Europeia. E aí, então, isso foi utilizado pela primeira vez com mais sofisticação naquele período. O que você faz, então? Você tem o algoritmo, inteligência artificial, e então você compra dessas empresas as informações sobre todos os eleitores. Diferente daqui, aqui no Brasil, 75% das pessoas usam o tempo todo esses aparelhos. No Reino Unido, é quase 100%. Nos Estados Unidos também é quase 100%. Então, é uma campanha eleitoral, uma empresa, um Estado, sabe tudo dos seus eleitores. E aí você manda uma pergunta para ele. Olha, de que você pega, por exemplo, eu quero afetar emocionalmente aquele grupo de eleitores que está ali no interior da Inglaterra. No interior da Inglaterra, a Inglaterra é pequena, né? São pequenos proprietários, né, que têm assim, uma pequena... algumas ovelhas, uma propriedade pequena, uma vida pacata, muito tranquila, né? Uma vida conservadora, pacata, eles querem estar na vida dele ali, né? E aí ele faz a pergunta para o algoritmo: o que essas pessoas que moram nessa região da Inglaterra têm medo? O algoritmo responde, porque tudo tem informação sobre essas pessoas, porque a gente fala tudo sobre nós o tempo todo. Qualquer joguinho que a gente joga, né, horóscopo que a gente acessa, tudo é informação a nosso respeito. Ou seja, o algoritmo sabe, a inteligência artificial sabe mais de nós do que nós mesmos, sabe mais de nós do que os nossos psicanalistas, né? Muito mais. Sabe tudo, ou seja, sabe como nos afetar, sabe os nossos recalques, né? Aquele conceito freudiano, aquilo que a gente esconde da gente mesmo, a inteligência artificial sabe. Então você vai perguntar: como é que eu vou afetar emocionalmente essas pessoas? A inteligência artificial responde lá, fala: olha, esses ingleses do interior, eles morrem de medo. Porque quando eles vão a Londres, eles veem que Londres está cheio de imigrantes. Tem muito árabe, tem muito indiano, tem muito turco, né? Eles morrem de medo de estrangeiro. E eles morrem de medo que esses estrangeiros invadam o interior da Inglaterra, né? Como estão presentes em Londres. Então, ponto. Agora, o que eu preciso fazer? A inteligência artificial também faz isso. Assim como a inteligência artificial faz um diagnóstico médico, ou faz um recurso num processo judicial, ela redige notícias. Aí o primeiro passo, ela começa a redigir notícias falsas, mas as primeiras notícias que são inseridas dentro de órgãos do jornalismo existentes, como a BBC, né, em Londres, na Inglaterra, né, essas notícias são notícias verossímeis, ou seja, elas não são absurdas, elas até parecem verdade. E eles começam a lançar essas notícias. Lança notícia no jornal da cidade, lança notícia ali, e falar, como é que ele fala? Olha, se a Inglaterra continuar na União Europeia, a Turquia vai entrar nada, mentira. A Turquia vai entrar, são 60 milhões de muçulmanos da Turquia, e esses caras vão começar a vir mais ainda para a Inglaterra. Não vai precisar de passaporte, de visto, de nada, porque eles vão passar a integrar a União Europeia. Aí acende a luzinha amarela na cabeça do sujeito. E se a Inglaterra continuar na União Europeia, vai ser mais gente, mais estrangeiro aqui perto da gente. E vai chegar na nossa cidadezinha pacata aqui, vai afetar a vida da gente. Aí essas notícias começam a aumentar. E aí a inteligência artificial pode criar notícias para cada um de nós. Cada um de nós. Você vai criar para um grupo de pessoas. Então as pessoas começam a receber notícias direcionadas para elas. Para elas. E aí você vai começar, então, a aumentar o grau de... Ou seja, a intenção é gerar raiva. Eu quero gerar raiva, quero deixar a pessoa com raiva, com medo e com raiva, porque obviamente eu vou dizer, olha, a ameaça vem dali. O problema vem que os turcos vão invadir a Inglaterra. E aí vai aumentando. Essa raiva, ela é abastecida diariamente, porque diariamente as pessoas estão mergulhadas nisso aqui. Diariamente as pessoas leem as mesmas bobagens, as mesmas mentiras. A raiva vira ódio. Quando a raiva vira ódio, aí, gente, o ódio, a gente já está no campo do fascismo, eu já estou acabando, mas entender essa ideia é muito importante. Quando o fascismo é o campo da não racionalidade, ou seja, quando aquela pessoa chega num ponto que ela não escuta mais, que ela não pensa mais, que ela não quer saber de nada,
e que ela fica com ódio de uma pessoa que discorda dela. Ou seja, essa pessoa então mergulhou num estado de ódio. O estado de ódio, que a psicanálise trabalha, né? Lacan fala a partir de Freud, o estado de ódio altera a química do nosso corpo. Já viram aquelas pessoas, você chega e fala alguma coisa, né, para ela, argumenta alguma coisa, a pessoa chega, ai, toma banho! Aí você vai, argumenta mais, ela já te empurra, ou te bate, ou pode até te matar. Isso é o fascismo. Isso é o fascismo. O fascismo é o estado de ódio. É a não razão, o não argumento, a não discussão. O argumento não vale nada. Eu tenho minha opinião, não quero ouvir, eu fecho o ouvido. Você mergulha nisso. Isso é um estado químico do corpo. Isso é gerado propositalmente. Vocês querem ver um exemplo interessante, a gente pensar nas paixões? Quando fala lá Lacan fala que há 3 paixões humanas, né? Que é o amor. Aí, obviamente, que o amor vai muito mais. Ele pode falar do amor cristão, ou do amor... Mas o amor-paixão, apaixonado, tesão, amor-paixão. Né? Amor-paixão, o ódio é uma outra paixão, né? E a ignorância é uma outra paixão. E a ignorância é algo que sempre acompanha o amor e a paixão. Exemplo básico, todos nós aqui nessa sala já nos apaixonamos por alguém, né? Ou estamos apaixonados, já nos apaixonamos, ou vamos apaixonar, ou apaixonamos de novo. E quando a gente está apaixonado, né, já aconteceu isso comigo, a gente vira bobo, não é? A gente acha a pessoa que a gente está apaixonado, nossa, ela é tão linda, que maravilha. E ela está te sacaneando, já aconteceu comigo. Ela te sacaneando, você, você é tão linda. E ela te sacaneando, você, você é tão... Ou seja, por quê? Porque a gente fica ignorante. A gente não quer ver a realidade. Porque a gente gosta tanto daquela pessoa, quer ficar tanto com ela, que a gente vai finge que não vê, ou não vê mesmo, não é isso? Ou seja, paixão sempre vem acompanhado da ignorância. Só que paixão, amor, que é um problema também, né? É uma coisa. Outra coisa é o ódio. Ou seja, quando a inteligência artificial gera nas pessoas o ódio, né, as pessoas param de pensar. Então, é o que se chama, na psicanálise, de ignoródio. Ou seja, as pessoas passam a ignorar o real. Elas não querem ver o real. Elas têm o ódio do real. E tem muito mais ódio de quem tem alguma pretensão de trazer o real para elas. Por exemplo, tem uma patologia na psicologia, o delírio, por exemplo. Uma pessoa que está delirando é uma pessoa que sofreu tanto na vida, tanto com o real, que ela mergulhou na sua fantasia. Então ela passa a viver na fantasia. Aquela pessoa que desconecta da realidade. Então é um grau grave de sofrimento mental. Ela desconectou da realidade. A última coisa que você pode fazer com essa pessoa, para ajudar essa pessoa, é chegar para essa pessoa que está delirando, que está vivendo na fantasia, chegar e falar, olha o real, você não está enxergando o real? Ela tem justamente o medo do real. A última coisa que você pode fazer, você tem que chegar e começar a falar, olha ali, você tem que aproximar, para aquela pessoa começar a perceber que ela está vivendo num universo que não existe. Mas não chegar para frente dela e falar, olha, aqui, toma o real para você. Aí que ela tem medo do real, ela vai mergulhar mais ainda na fantasia dela. Obviamente que eu não estou falando dessa patologia, né, desse sofrimento mental, mas é de algo gerado no campo da política. Né? Isso foi feito nos Estados Unidos, com o Trump, em um monte de outros países, né, onde você gera o ódio, mergulha as pessoas no ódio, e aí aquilo que seria o cerne da polícia, da política, não é polícia não, é política, o cerne da política, a essência da política, que é o diálogo, é o pensar a nossa vida, pensar a sociedade, pensar como é que a gente vai fazer que a nossa vida seja melhor e a vida de todo mundo seja melhor. O argumento, o raciocínio, a crítica desaparece, porque só existe ódio. A resposta é só ódio. E aí, para terminar isso, vou terminar de uma forma romântica, né? Hoje eu sou presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, né? E a gente fala, olha, como é que a gente vence uma guerra de afetos? Primeiro a gente tem que fazer essa luta no campo que ela é guerreada, que é o campo do afeto. Eu não vou vencer uma guerra de afetos com racionalidade ou com discurso racional. Então, portanto, a única maneira de vencer a guerra de afetos, né, é com afeto. Agora, adianta eu combater o afeto negativo, o ódio, com ódio? Não. Aí eles venceram. Aí dançou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Se todo mundo mergulhar no ódio, acabou. Aí a guerra civil. É todo mundo matando todo mundo. Já está perto disso. Então não se combate o ódio com ódio. Só se combate o ódio, olha, é romântico, mas é verdadeiro. Só se combate o ódio com amor.
E quando vocês verem aquela pessoa muito nervosa, porque tem que matar, porque tem que ser comunista, 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 comunista. Aí você pega o sujeito com muito carinho, muita paciência, põe no colinho, fica calmo, meu amigo, não é assim não, vamos conversar, muito amor no coração, só se vence o ódio com amor no coração. Agora a gente tem que descobrir como é que a gente vai fazer isso, porque tem que ter muita paciência. Obrigado a vocês todos. Quem gostou, levanta a mão aí. Ô, gente, cada um levanta e dá um abraço do outro companheiro com muito afeto, com muito carinho aí. Vocês dois aí levantaram, né? Criar um clima de afeto e de amor para derrotar o fascismo, hein? Vamos derrotar o fascismo. É isso. Ângela. Excelente, né, companheiros? Professor... Vocês entenderam porque eu vou colocar as mulheradas tudo aqui, a maioria? Para na hora do abraço. Excelente, companheiros, para a gente ir para o nosso almoço, né? Vamos, quem queira fazer a intervenção, suas perguntas, tirar suas dúvidas, fazer seus comentários, inscrição, e a dinâmica continua a mesma. Professor, é um prazer enorme, né? Eu me formei em Direito pela PUC Minas, ouvi o tempo todo falar do senhor, mas não tive a oportunidade de ouvi-lo no período do curso, e estou tendo essa oportunidade aqui, e superem muito, né, o que falaram do senhor, fiquei muito bom. Companheiros, então, sem delongas, iniciar aqui, né, pelo primeiro inscrito, e ao final do terceiro inscrito, encerra, só vão falar os crachás que estiverem aqui em cima, ok? Então, vamos ouvir o companheiro Cesário. Alô? Trazer o seu crachá, ok? Cesário. Gente, bom dia a todos. Quer dizer, já é mais de meio-dia, mas vamos no bom dia mesmo, né? Na realidade, eu tive agora, né, uma grande aproximação com a fala do professor. Por quê? A grande preocupação que eu tenho hoje é justamente isso. Nós estamos mergulhados no ódio, E hoje a gente tem instrumentos que propagam esse ódio diariamente com a gente. Ele não quis falar de nome, e eu vim aqui porque eu quero falar de nome. Nós temos hoje, quem é de Belo Horizonte, cidades aí da grande BH e talvez até do interior, quem é que não ouve a Rádio Itatiaia? Quem é que não ouve a CNN? Quem é que não ouve a tal da Jovem Pan? Sabe? Esses são os vinculadores do ódio. É esses que fazem o ódio todos os dias, mentem para a gente o tempo todo, trazem mentiras, fazem com que a cabeça da gente fique mergulhada em desinformação. Esses são os órgãos que fazem isso. Esses são os órgãos que estão aí diariamente na nossa casa, né? A mesma coisa nós temos hoje também, as bandeirantes da vida, sabe? As TVs hoje que estão propagando as mentiras o tempo todo, né? Criaram através do algoritmo, que é isso que o professor veio trazer para nós, a imagem, sim, ainda tem isso, a imagem, né, de que nós temos um ladrão. Eles propagaram isso a milhões e milhões. E hoje você vai discutir com a pessoa, ela não sabe falar absolutamente nada. Ah, ele é ladrão. Você tenta puxar para um lado, não, ele é ladrão. Você tenta levar uma discussão, não, são ladrões. Então, quer dizer, arraigaram isso na cabeça das pessoas. Não deixam com que ela pense 1 milímetro sequer além disso. Então, essa é a nossa grande briga, essa é a nossa grande questão. E aí, no final, eu achei excelente o que o Vagão fez. Excelente. A propagação do amor.
sabe? É difícil, né? A gente estava até comentando, como é que nós vamos fazer isso com tanto ódio? Como é que nós podemos fazer isso? Sabe? Mas esse é o nosso rumo, é isso que a gente quer levar o país para o lado do amor. A eleição agora é isso, é o amor contra o ódio, essa que é a eleição, e a gente tem que deixar isso claro para as pessoas, sabe? Professor, meus parabéns, viu? Foi muito bom, eu não tenho pergunta, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida aqui para colocar para vocês, né? Eu vim aqui para poder expressar exatamente esse meu sentimento de que a gente realmente tem uma luta muito grande pelo amor na nossa frente. É isso, companheiro Edson, e a dinâmica continua a mesma, tá? Eu ia falar aqui os 2 minutos dele, mas ele já foi para o... Gente, boa tarde. Bom, eu vim aqui para ser bem rápido, né? Primeiro, queria agradecer ao professor, né, José. Foi de excelente, né, a palestra dele. Por quê? Porque eu, como professor também, apesar de ser nível técnico e ensino fundamental e médio, mas é a base, né, o pilar, e o que eu sempre falo para os meus alunos é justamente essa questão da informação. Então, a informação precisa, correta, a aprendizagem certa, nos transforma ser capaz de questionar, discutir, dialogar e tomar decisões. Então, por quê? Os conflitos nos levam a algum caminho. Então, a gente vai ter sempre conflitos, certo? Mas jamais poderemos levar esse conflito no caminho do ódio, porque o ódio cega. Então, além do amor em cima do ódio, que é muito importante, é o que o professor falou: conhecimento, informação. Busquem conhecimento e informação e só dissemine informações corretas. Nada de fake news. Obrigado. Ok, companheiro Edson. Professor Nelton. Tem que levantar um pouquinho aqui. Seguindo a linha do Cesário, vamos abordar um pouquinho a nossa realidade brasileira. Só que eu não vou mencionar um nome, que eu vou chamá-lo de inominável. Esse inominável foi produto de vários fatores no Brasil, né? Tivemos o movimento da Lava Jato, que foi obra dessa guerra híbrida, né? Uma obra bem arquitetada, muito bem executada. Só que, o pessoal se achou tão poderoso, tão intocável, que eles deixaram um rastro enorme pela frente. E se não fosse aquelas mensagens que foram hackeadas, talvez a gente não estaria aqui. O sindicato nosso não existiria praticamente, né? E a gente não teria um vislumbre, uma luz no fim do túnel que a gente está tendo agora de voltar à democracia. Então eu queria só dizer o seguinte: nós vamos acabar com ele, vai sair da presidência, o nominável, mas os fãs deles vão continuar, tá? Vão continuar, só que vamos tirar uma voz que dissemina o ódio. Isso vai ser o primeiro passo. O segundo passo é aquele acariciar de conversar com as pessoas, porque são seres humanos, né? Eles estão assim, mas são seres humanos. Então, quando a Bíblia fala o seguinte, quando a palavra branda desvia o furor, tá? Então, vamos brandamente, vamos conversar com as pessoas. E também vamos derrotar uma coisa só finalizar também, muito importante, que se aliou ao fascismo, que é o neoliberalismo. Foi um casamento, tá? Foi um casamento para chegar nesse ponto que a gente chegou agora. Nós temos no nosso Estado um fanático neoliberal, que ele não mede esforço para poder deixar o Estado assim, uma cadeira, um escritório, e o resto está tudo na mão da iniciativa privada. Então,
Vamos acabar com o neoliberalismo dentro do nosso Estado também. Da mesma forma, conversando com as pessoas. Né? Só isso que eu queria falar. Obrigado. Sim, professor Nelton. Companheiro Helder. Essa é maior. Professor, o Helder. Helder de Oliveira. Em seguida, o Sebastião. E para finalizar, que já foi aqui o terceiro inscrito, o Nascimento. Terceiro inscrito. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Obrigado pela bênção e pelas palavras. A minha pergunta para o senhor eu não sei quantos países o senhor já visitou, já deve conhecer muitos, e quantas palestras não deve saber nem de cabeça mas dentro de tudo que já foi falado nessa primeira palestra, na primeira quanto nessa segunda, Hawkins é um cara que, um dos últimos seres humanos mais inteligentes que a gente teve, que já se foi, ele falou que os próximos 100 anos nossos vai ser em busca de novos planetas habitáveis, certo? Se a gente vai chegar lá com a tecnologia certa, não sei. Elon Musk está com esse planejamento e está realmente correndo o mundo atrás de parceiros para que isso aconteça, certo? Dentro disso tudo, você citou aí os brinks, a gente chegou a ser a 5ª economia do mundo, somos um país realmente muito potente. Até que ponto que o senhor acha que a inteligência artificial realmente vai chegar uma hora que pode ser que ela domine o homem, pode ser que não? Até que ponto nós vamos ser os detentores da tecnologia, da inteligência artificial, e o que a gente deve fazer para melhorar o nosso IDH, que é vergonhoso? Essa é a minha pergunta. Oi. Bom, Helder, então, respondendo a sua questão, realmente a gente está com avanços tecnológicos impressionantes e numa velocidade impressionante. É uma coisa que é muito importante a gente pensar no mundo contemporâneo, é que nunca nós tivemos uma vida tão veloz, mudanças e transformações tão rápidas, né, e conquistas tecnológicas que uma velocidade... Hoje muda em uma semana o que demorava um século para mudar algum tempo atrás. Então, a gente vai, e é difícil imaginar até onde a gente vai parar. Eu estava comentando o livro desse sueco, do Nick Bostrom, que fala de uma inteligência artificial completa, no máximo até 2070. Mas ele fala também que hoje tem tanta gente no mundo pesquisando, e as pesquisas, obviamente, a maior parte dessas pesquisas são pesquisas secretas, são de estados nacionais, né, China, Estados Unidos, Rússia, ou são de grandes mega empresas, como o próprio Elon Musk e outros bilionários, que obviamente não vão revelar um nível de que ponto que eles já chegaram. Sim, sim. E aí é que vem a assustador. Já existem projetos de mineração da Lua, assim como Elon Musk quer ir para Marte e minerar Marte. E aí, como é que a gente vai dar conta disso? O problema todo é que essas tecnologias, e essa informação, o acesso a essas informações, o acesso à inteligência artificial, é só para quem tem muita grana. O Elon Musk está chegando ao seu primeiro $1 trilhão. Ou seja, ele tem mais dinheiro, as empresas, têm mais dinheiro do que são 193 países que integram as Nações Unidas. Ele tem mais dinheiro que 180 países juntos. Então, essa é a grande questão. Essa tecnologia e esse conhecimento não está a serviço da gente. Ele vai para Marte, não vai levar a gente. Se isso aqui afundar, ele vai com a família e a gente vai ficar aqui. E o mais grave, quando os caras começam, por exemplo, só o exemplo da Lua, a mineração da Lua.
A gente sabe, e a humanidade sabe, desde os egípcios, né, que a Lua afeta o comportamento da água. Né? Nós somos 70% água. Afeta o clima, afeta a maré. Né? Outro dia eu saí com os amigos, tomar uma cerveja, era lua cheia, estava todo mundo meio louco, assim, porque afeta, né? Nós somos 70% água, afeta. Eles vão começar a minerar a lua, daqui a pouco a gente olha para a lua, não tem uma lua cheia, só tem buracos e buracos. Isso vai afetar a nossa vida também. Eles não estão nem aí. Essa é a questão. Não estão nem aí, porque isso está em mãos privadas, de pouquíssimas pessoas, e fala é 1% contra 99%, mas não é 1%, é muito menos que 1%. Né? Tem $1 trilhão, é esse cara, que ele vai fazer isso para eles, não é um projeto nosso, não é um projeto do Estado, não é um projeto coletivo, não é um projeto público. Né? Então, é assustador isso, porque eles continuam devastando, e vocês devem estar acompanhando a devastação, né, e a crise climática. Né? O rio Yangtze, na China, está secando, o rio Reno, na Alemanha, secou. A maré subiu, invadiu Alexandria, tinha Egito, está invadindo cidades francesas, da costa da França, Portugal. Ou seja, está o calor. Então, está aí. Né? Acho que a questão toda. Mas eles estão desmanchando o mundo. Isso tem quem fez isso? Quem fez isso? Né? Quem destruiu isso? Revolução Industrial. Isso é o fruto do capitalismo, claro. Ou a gente muda isso, ou acaba. Eles não. Eles vão para Marte. Agora eu fico torcendo, se esse cara chegar em Marte, e a gente acabando aqui, tomara que tenha um monstro marciano que devore ele e a família dele na mesma hora. Olha o ódio, olha o ódio, com muito amor. Olá, Tião. Agora, como melhorar o IDH? Melhorar o IDH é saúde, educação, previdência, né, saneamento, isso, água, né, ou seja, melhorar o IDH é investimento público. Para isso tem que votar certo agora. E nós não temos votado certo, não. Esse Congresso horroroso que a gente tem que mudar 90% ou mais, talvez. Vai mudar, não tem jeito, não. Mas é isso, obrigado pela pergunta. Só fazer uma pergunta, mas uma observação, né? Estou professor de Sociologia, aí falando a questão do ódio, né? Eu ouvi o companheiro falar ali, realmente funciona até com a gente, né? Eles e nós, né? Aí lá em Lavras tem um grupo que é o do mito do pai. Aí juntou todo mundo ali para discutir, que eu acho que é o caminho, né? Porque senão a gente se coloca de cá e eles de lá, e eles... Um lado achando que o outro está errado, e nós achando que está certo, e a gente entra nessa lógica que você falou aí, né? Que é a questão do ódio. Parece que o ódio é só com eles, mas é com a gente também, né? Às vezes vai comentar sobre aquele cara, não sei o quê, mas vai precisar comer como funciona para a gente. Mas a pergunta era essa não, qual que é a lógica da guerra na Ucrânia? Era isso que eu queria te perguntar para o senhor. Professor, pedi só para o senhor. Anota que ele fala o último ali para a gente partir para as considerações. Nascimento. Ô, Sebastião, seu crachá. Bom, primeiramente é uma satisfação ouvir o professor aqui com todo o seu brilhantismo, né? A gente estava conversando ali fora, agora mesmo, um grupo de pessoas, né, e falando exatamente um pouco daquilo que você disse aqui, né, há pouco, que é a questão da convivência, né, do saber ouvir, do escutar, né? E como hoje esse mundo vem sendo afetado, né, com essa falta de diálogo, com esse ufanismo, né, assustador, que tem desagregado famílias, né, tem separado irmãos, colegas, amigos e tal, e da importância que a gente tem que dar para a opinião
das pessoas, né? Eu acho que só com o contraditório a gente aprende, né? Sabendo ouvir e tendo opiniões, e conhecendo opiniões diferentes e até divergentes, né? É que a gente realmente consegue evoluir, né? E isso é muito importante. Essa questão geopolítica que você coloca com tanta propriedade, né? E uma coisa que você abordou aí com relação, por exemplo, aos BRICS, né? Acho que a Argélia está querendo entrar também agora, né? Outros países querendo fazer parte disso. A gente viu aí tantos boicotes ao Mercosul, né? Criação da área de livre comércio da América. A gente vê a Europa, países da Europa insistindo muito nessa questão do Mercosul, né? Queremos negociar com o Mercosul e tal, com a OTAN lá em cima. Mas o interessante é que e você falou um pouco dessa questão da pobreza, né, nos estados americanos. A gente tem ali a Califórnia, a região da Califórnia, que é considerado o 5º maior PIB do mundo, né? E, por outro lado, a gente vê aí, assustadoramente, a pobreza aumentando nos Estados Unidos. É incrível isso. Mas os Estados Unidos talvez hoje no mundo, o país capitalista mais pobre do mundo, né? Em termos de atingimento de pobreza, né? Está nesse nível. Você vê Chicago lá, totalmente acabou Chicago, né? A cidade sumiu. Tem 700 mil casas abandonadas, né? Então, uma coisa incrível, né? Em um estado que já foi berço do automóvel, né? Da construção automobilística do país, daquele país, né? Mas a grande pergunta é o seguinte: como é que fica, né, a África, né? Como é que fica a Ásia? A gente tem a força da ONU há 20 anos no Congo, né? E nesse momento um conflito tremendo naquele país. A gente sabe da riqueza mineral que tem a África e naquela região ali, né, central da África meridional, né? E com tanta riqueza natural e tanta pobreza, né, tanta miséria, né? Uma coisa incrível, né? Um pouco na linha que o companheiro te disse aqui com relação ao IDH, né? E hoje a gente vê esse governo, e a gente sabe que é interesse não apenas desse governo, mas principalmente de membros desse governo, né? Querendo aí o ensino à distância, né? Uma coisa incrível, né? Sabemos, inclusive, que isso é coisa do ministro da Economia. Ele está investindo pesado nisso. Deixou de ser banqueiro para investir em ensino à distância, né? E você vê alguma luz no fim do túnel, né? A gente realmente podemos começar a sonhar a partir do ano que vem com novos destinos, novos caminhos, realmente com algo voltado para o povo, né? E tem que começar pela educação. Ainda bem que você é professor, né? Depois dessa aula aqui, e valoriza o professor, isso é importante, né? A gente costuma dizer aqui para os trabalhadores da Copasa: conheça essa empresa, conheça a sua tarefa, conheça o seu trabalho, conheça o que essa empresa faz, para você saber se você está contribuindo certo ou não, né? Eu acho muito legal isso, você aqui jogar para cima a classe dos professores, que eu acho que é a classe mais especial que a gente tem nesse mundo, é realmente o professor. Tá? Muito obrigado. Foi interessante, vai ser mais uma hora de fala. Brincadeira. Eu vou tentar ser sucinto, mas assim, é muito interessante. Começando então pela a questão da guerra da Ucrânia, né? Você falou a questão da lógica nós versus eles e a guerra da Ucrânia. Bom, primeiro a gente tem, isso está ligado muito à desconstrução do Império Russo e o fim da União Soviética, né?
Outro dia morreu o Gorbachev, né, que foi o responsável, né, ele devia ser espião da CIA, aquele cara, ele foi o responsável pelo desmonte da União Soviética. E nós pegamos o exemplo, vamos começar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial é um mundo bipolar, onde há uma expansão do projeto do socialismo real. Então, aqui, um parênteses importante, existem milhares de pensadores socialistas, comunistas, centenas de teorias e experimentos distintos. Então, quando a gente fala de socialismo real, é o socialismo realmente experimentado em determinados estados a partir da Primeira Guerra Mundial. A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois a expansão do socialismo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aí pega o chamado, o leste europeu, chamado Cortinas de Ferro, né, Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, que virou República Tcheca, depois Eslováquia, Romênia, Albânia, Iugoslávia, que foi uma experiência belíssima, depois a Revolução Chinesa em 49, a Revolução Cubana em 59, e o socialismo chegou a ocupar a União Soviética, um território gigantesco, que era 1/3 do planeta. Bom, esse mundo dividiu-se em dois, né, a expansão do capitalismo, dominado pelo Império Americano, Washington, e do outro lado a expansão do socialismo real, né, dominado por Moscou. E havia ainda, durante um tempo, os países não alinhados. Durante algum tempo, a Iugoslávia integrou o grupo de países não alinhados, ou seja, nem a Moscou, nem a Washington. A Iugoslávia foi um tempo, o Egito foi, a Índia foi também um tempo, a Indonésia foi um tempo. Enfim, nós tínhamos esse mundo bipolar. Entrando na questão russa, especificamente, para chegar à guerra da Ucrânia, né, Moscou, a grande liderança, né, da União Soviética foi Moscou. E ocorreram políticas, principalmente a partir de Stalin, que eram políticas de russificação da União Soviética. Ou seja, exportaram muitos russos para vários territórios soviéticos. Então, a União Soviética ela nasce como um Estado federal, com 15 repúblicas, com vários povos, idiomas diferentes, culturas diferentes, riquíssimo, muito riquíssimo. Mas há, durante o período stalinista, uma exportação, uma russificação. Né? E essa russificação ocorre, por exemplo, especialmente com os países do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, né? Onde alguns deles chegam a ter quase 50% de descendentes de russos, né? Que fala russa. Especificamente com relação à Ucrânia é onde nasce o Império Russo. O Império Russo nasceu em Kiev. E depois invasões, invadem poloneses, chegam os vikings, invadem de cá, invadem de lá, empurraram os russos que fundam Moscou, né? Mas Kiev e Ucrânia é uma construção russa e uma construção soviética. E a força que ganha a Ucrânia era uma potência nuclear também, se deveu aos governos da União Soviética, que valorizaram a Ucrânia, que inclusive colocaram a Crimeia, que era a Rússia, que passa para a administração ucraniana durante a União Soviética, porque não se imaginava, falaram, olha, nós não vamos brigar, nós somos primos, né? O ucraniano e o russo são dois idiomas muito semelhantes, né? E a origem é a mesma, eles vieram da mesma origem. São povos, e a Ucrânia tem cerca de 30% de população de fala russa, e que hoje vai recebendo também o passaporte à nacionalidade russa, à medida que a Rússia vai liberando aquelas regiões de Lugansk, Donetsk, e agora o sul da Ucrânia. Bom, então, vamos pensar a situação russa agora. Né? Com o fim da União Soviética, né, começa a desmontar os estados de socialismo real, ou seja, aquelas experiências, a tentativa de implementar as diversas teorias, né, socialistas na realidade social e econômica desses povos. Experiências distintas, né, China, Rússia, Cuba, etc. São experiências diferentes, distintas em cada estado, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, etc. Quando acaba a União Soviética, vai como um castelo de cartas, acabando, né, os governos de socialismo real, né, dos partidos comunistas da Europa Oriental. Então cai Polônia, cai Hungria, cai Tchecoslováquia, cai Albânia, cai Romênia. E à medida que esses estados... Vou imaginar o mapa, você pensa o mapa, está Moscou aqui, a fronteira da Rússia, aí tem uma faixa
de estados, que são os estados que integram a União Soviética, Tadiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Ucrânia, Quirguízia, Armênia, etc. Né? E aqui tem uma outra espaço territorial grande, onde está a Polônia, a Tchecoslováquia. Então, para chegar no território russo e para chegar a Moscou, tem que passar por muita coisa. Isso protege Moscou. Acaba a União Soviética, acaba a experiência, acaba temporariamente a experiência do socialismo real na Rússia, chega aquele Yeltsin, que era um bêbado e que joga a economia russa lá no fundo, até que Putin, que é um cara difícil de decifrar, ele era espião da KGB, teve uma formação forte, né, dentro do exército russo, e, portanto, uma formação também ideológica forte, mas é um cara que tem se alinhado muito à extrema-direita russa e aos nacionalistas russos. Né? Mas existem movimentos estranhos que a gente precisa prestar atenção, porque não é tão fácil de decifrar assim. Como, por exemplo, existe um bolchevismo de direita, ou mais, um bolchevismo nacionalista, que talvez não seja tão difícil de imaginar se a gente pensa em Stalin, mas não vamos entrar nisso, senão vai virar, a gente não termina esse negócio. Então, a questão central que se coloca para a Rússia, aí seja qualquer governante que seja nacional, que não seja um traidor, né, como foi o Boris Yeltsin, ou como existem em outros países pelo mundo afora. Tem governantes traidores, que aí entregam o país, destrói o país. Mas qualquer sujeito que pense no país, seja ele de direita ou de esquerda, seja o nacionalismo russo, né, ou sejam os comunistas russos, né, ele não tinha outra medida a fazer. O que aconteceu? Olha, Polônia entrou para a OTAN e para a União Europeia. Romênia entrou para a União Europeia e para a OTAN. Foi tudo para os Estados Unidos. Era tudo socialista. Que mais? República Tcheca entrou para a OTAN. Eslováquia entrou para a OTAN. E aí foi. Todos aqueles, essa faixa aqui, que era uma faixa, né, que afastava Moscou e Rússia da Europa Ocidental, da OTAN e dos Estados Unidos, essa faixa aqui toda cai sob o domínio gradual da União Europeia, passam a integrar a União Europeia e passam a integrar a OTAN, e ali se instalam mísseis, né, bases militares norte-americanas, etc., na Polônia, etc. A Polônia está ali grudada. Aí, o que aconteceu? Não parou aí. Né? Com a economia russa, foi lá para o fundo, que eles destruíram a economia socialista, lembrando que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a segunda maior economia na década de 60. Os Estados Unidos, depois a União Soviética. Né? Você destrói a economia, você imagina, você tinha todo um Estado, o Estado soviético, o Estado russo, né? Todos os economistas, juristas, advogados, todo mundo era formado dentro da teoria socialista. E aplicava a economia socialista, direito socialista. E, de repente, você acaba com o socialismo e fala, e agora? Agora não tem ninguém. Aquele professor, né, doutor, craque em direito socialista, ou professor, doutor, craque em economia socialista, ele vai morar no metrô. Eles foram morar no metrô. Não dá para morar na rua que você congela, né? Foram morar no metrô, perdendo tudo. Se destrói. A maior universidade, uma das grandes universidades de Berlim Oriental, por exemplo, destruiu, acabou tudo. Não, agora não tem mais socialismo, não tem mais essa teoria, agora é outra economia, é um outro direito, é outra coisa. Vocês que estudaram isso tudo aqui não servem para nada. E aí então você começa, vai lá para baixo, e Putin, aí não vamos entrar, né, na coisa, mas o cara tem informação, o cara é um estadista, ele pode ser qualquer coisa, mas sem dúvida. Ele reergue a economia russa e reergue as Forças Armadas russas, né? E aí então e aí ele tem como reagir, porque a Rússia ficou sem ter como reagir. A OTAN foi só aproximando, pega a Polônia, a Hungria, Parará, e começa a pegar os outros, pega a Geórgia, né? E esses outros estados querendo entrar, a Moldávia, né? Querendo entrar na OTAN também. E aí chega no ponto que é o ponto-chave, a Ucrânia. A Ucrânia é o maior estado, né? Tirando a Rússia, que é um gigante, é o segundo maior estado. Tinha, né, um grande exército com, inclusive, capacidade nuclear, que a Ucrânia tinha. E aí começa a falar, eles dão um golpe, que é a guerra híbrida. Aquilo ali foi feito guerra híbrida, chamadas primaveras, uma guerra híbrida em Kiev, derrubam o governo eleito, põem um governo pró-Estados Unidos, pró-Rússia, né, e aí então começam a falar, olha, agora a Ucrânia vai seguir o mesmo caminho dos outros, vai seguir o caminho da Polônia, etc., ou seja, vai entrar para a União Europeia e vai entrar para a OTAN. Entrando para a OTAN, você vai ter base militar da OTAN, norte-americana, pegar ali, Moscou, depois olha o mapa, a fronteira da Ucrânia com a Rússia, Moscou está aqui. Aí não tem como Moscou se defender. Estou falando do ponto de vista geopolítico, não tem como. Você pegar, hoje com esses mísseis hipersônicos, ou com esses aviões, em
pouquinhos minutos, você sai de uma base ali da Ucrânia, uma base da OTAN da Ucrânia, em poucos minutos você chegou e bombardeou Moscou. Acabou. Então, é óbvio que, dentro desse ponto de vista, nenhum governo nacional, seja de direita, de centro, de esquerda, que seja nacional, vai permitir que a Ucrânia caia nas mãos da OTAN. Né? E aí vem a guerra. Né? Mas, assim, de maneira... Agora, você tem outros elementos aí também. Né? A guerra não é contra a Ucrânia, já deixou de ser há muito tempo. A Rússia teria acabado com o exército ucraniano em menos de um mês. A guerra é contra a OTAN. Então, hoje você tem ali os equipamentos mais sofisticados do mundo, da Alemanha, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, e são soldados treinados, que estão entre os melhores do mundo. Esses caras ganham $1.000, $2.000 por dia, são aquele tipo Rambo, quebra-cabeça e tudo. Não é soldado de 18 anos de idade do exército ucraniano que está lutando, não. São profissionais pagos pela OTAN, né, que são profissionais, assassinos profissionais. Esses que estão lutando ali. Se fosse exército russo, exército ucraniano, já tinha acabado há muito tempo. A guerra não é contra a Ucrânia, a guerra é contra, e sempre foi, a guerra é contra a OTAN. E Estados Unidos está feliz da vida porque está tentando recuperar a sua economia cambaleante, vendendo armas e armas e armas e armas, e é isso que eles gostam de fazer, né, que mantém o capitalismo, que é a guerra, né, e que mantém a economia norte-americana, que é a guerra. E com isso as pessoas vão morrendo, né, e os caras vão ganhando dinheiro. Né? Estados Unidos vai ganhando mais dinheiro, embora... enfim, é isso. Mas não tinha outra coisa que o governo russo, nacional, pudesse fazer que não fosse evitar a expansão da OTAN. A OTAN foi criada para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que era o pacto liderado por Moscou. Né? Isso tinha OTAN e Pacto de Varsóvia. Acabou! A experiência do socialismo real dos partidos comunistas do leste europeu, ela acabou. O governo Putin, hoje, como eu disse, é um governo que está aliado e sustentado pelos conservadores de direita e extrema-direita. Não tem nada de comunista. Né? E aí, é uma guerra da extrema-direita, aliás, que o governo ucraniano também. Você tem um batalhão Azov que são nazistas. É gente horrível. É o pior gente isso no mundo. Nazista é horrível. Você tem batalhões nazistas. Então você tem... É uma guerra à direita, ou à extrema-direita, dali, dos nacionalistas europeus. Enfim, mas é isso. Com relação à questão que o Nascimento colocou na fala... hoje, a luz do fim do túnel, Nascimento, não é um trem que vem na direção oposta, embora de vez em quando a gente pense nisso. Mas a gente tem que ter esperança, né? Eu tenho muita esperança. Pois é, não, mas nós temos que ter muita esperança, por isso que a gente está aqui lutando, tem que ter esperança. Se a gente começar a prestar atenção nos movimentos que começam a ocorrer, tem movimentos muito importantes que nos dão muita esperança no mundo. Entre esses movimentos, o que eu tenho trabalhado muito, a gente tem um grupo de constitucionalistas, são cerca de 600 constitucionalistas de toda a América Latina, e hoje a gente tem também a aproximação com a África, né, com a Índia, discutimos um novo constitucionalismo decolonial, a ideia da decolonialidade. O que seria isso, assim, bem resumidamente? Né? A ideia da decolonialidade é que, embora as tropas coloniais tenham sido expulsas na América no século XIX, né? No caso do Brasil não foi tanto assim, né? Que Dom Pedro I, que o coração dele está aqui, que coisa ridícula. O Dom Pedro I era filho do imperador, né? Então foi um acordo familiar. Para, olha, filho, você fica aí com o Brasil para gente que eu fico com Portugal. O resto da América teve guerra, independência, Argentina, Paraná, aqueles heróis, Simão Bolívar, né? Se expulsa as tropas coloniais. No século XX, são expulsas as tropas coloniais da Ásia, da Oceania, da África, as guerras de independência da África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, aquela luta bonita, Nigéria, Etiópia, né? Aquela luta bonita do povo africano, expulsando os estrangeiros. Só que o que aconteceu? Que depois de algum tempo as pessoas começaram a perceber, e hoje a gente está nesse outro estágio de luta, é que, embora as tropas coloniais tenham ido embora, né, os colonizadores violentos deixaram uma herança cruel para a gente. Eles deixaram a língua deles. Eu tenho um querido amigo que é professor de Direito Internacional, que ele é congolês, o Kyong Bissau. O primeiro nome dele é Sebastião, nome francês. Os caras mudaram os nomes. O que eles começam a falar? Eles deixaram a estrutura de Estado deles, a estrutura econômica deles, a língua deles, a cultura deles. E aí, nesse primeiro momento, falaram, nós expulsamos esses caras, expulsamos o exército deles. Só que a gente começou a perceber que, entretanto, eles continuaram ainda dentro da gente, dentro da cabeça da gente,
dentro da estrutura de poder que eles deixaram, que a gente chama então de colonialidade do ser. Isso aqui é muito forte no Brasil, muito forte. No Brasil, talvez, dos que eu conheço, né, é o país onde mais a gente percebe a colonialidade do ser. O que é a colonialidade do ser? É aquela pessoa que chega assim e fala: nossa, mas lá nos Estados Unidos é tudo tão lindo, hein? Ah, porque eu quero ir para amanhã. Ah, porque lá nos Estados Unidos. 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 Teve outro dia, eu briguei com... O cara me implicou comigo, na verdade. Eu estava no supermercado, um babaca. Ele começou a ouvir minha pergunta, começou a implicar comigo, minha conversa, começou a implicar comigo. Ah, porque lá nos Estados Unidos, eu sou empresário, porque lá nos Estados Unidos isso aqui não tem... Meu amigo, vai, fica, esquece, vai para os Estados Unidos e fica, não volta não. Porcaria! Você ama tanto. Essa é a lógica da colonialidade do ser. É isso, que a gente se sente inferior. E enquanto a gente se sentir inferior, por que uma das razões que a China hoje é 7 vezes a economia do Brasil? O chinês se gosta da cultura dele, não se acha inferior a nenhum outro povo. E a gente tem que conquistar isso, a gente tem que tirar esse colonizador de dentro da nossa cabeça, de dentro do nosso coração. Que Estados Unidos fique para lá. Não é? Não enche o saco. Vai para lá. E quem gostar dos Estados Unidos, quem quiser bater contra os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos e fica a porcaria. Mas não enche o nosso saco e deixa a gente criar um país para a gente, onde todo mundo possa ser feliz, comer, morar, estudar, ter saúde e pronto. Não é? Manda esse americano para lá. Companheiro, excelente, né? Pena que o tempo é muito curto e a gente, né, gostaria de ficar aqui o dia inteiro, porque com a palestra dessa, o conhecimento que traz, mas sem delongas, passar aqui para o Wagner, né, quem convidou para fazer aí, né, considerações finais, para a gente concluir esse e fazer aí a convocação para o próximo evento aí. Ô Nascimento, você fez um erro, viu? Fazer uma pergunta dessa, se você fazer uma pergunta sobre a questão do que aconteceu agora no resultado da eleição, ele vai dar aula, porque ele tem o conhecimento total. Aí no final, 45 minutos, segundo tempo, você faz uma pergunta que depois, você como coordenador podia fazer isso não, hein? Mas mostrou toda a capacidade, coerência, conhecimento. Você, Zé Carlos, quando eu falei com você que o cara era o cara do conhecimento, o melhor advogado que tem aqui em Minas Gerais, constitucionalista, da PUC, da Federal, o currículo dele que eu li aqui no início, mostrou claramente a sua capacidade. Então, tinha que colocar ele antes do almoço. Antes do almoço. Então foi colocado. Então uma salva de palmas para ele, de pé, moçada. Que isso? Aí.